Arapiraca, a Globo é Asa Branca, canal 15.1. Polícia conclui a investigação sobre a morte da adolescente Maria Vitória, que teve o corpo jogado em uma sacola no bairro do Jacintinho, em Maceió. Suspeitos de envolvimento na morte de uma idosa, vítima de tiro na porta de casa aqui na capital, prestam depoimento à polícia. Acusado de estuprar, matar e esconder corpo de criança na cidade de Branquinha, é condenado. Eleições 2026, número de denúncias de irregularidades nas redes sociais já é maior do que o último pleito. Desenrola Maceió, mutirão de renegociação de dívidas começa amanhã na capital. O AB2 Alagoas desta terça-feira, 18 de agosto, está começando. Boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Asa Branca. A Polícia Civil concluiu a investigação sobre a morte da adolescente Maria Vitória. O corpo dela foi encontrado em uma sacola após ser jogado por um homem com um carrinho de mão no bairro do Jacintinho, em Maceió. Você viu esse caso aqui no AB2 Alagoas? O repórter Lucas Malafaia está ao vivo com a gente para trazer os detalhes da conclusão desse inquérito policial. Lucas, boa noite. É uma história que envolve briga, furto, vingança, é isso mesmo? Boa noite, Natália. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o AB2. Isso, de acordo com a polícia, a adolescente Maria Vitória, de 15 anos, morta no dia 1º de julho deste ano, no bairro do Jacintinho, aqui em Maceió, foi assassinada por vingança pela morte de um homem identificado como Binho. Essa morte do Binho ocorreu em abril deste ano. E as imagens, Natália, que circularam bastante nas redes sociais, a gente também trouxe aqui no jornalismo da TV Asa Branca, elas foram decisivas, essas imagens que mostram o corpo da jovem sendo transportado em um carro de mão e em seguida abandonado ali em uma área próximo à ladeira do Óleo, no Jacintinho. Elas foram decisivas para a elucidação do caso e para a identificação dos suspeitos. Segundo a polícia, no dia que ela foi morta, a jovem foi abordada por uma mulher de 31 anos. Essa mulher era a ex-companheira de Binho, o homem morto em abril. E essa mulher segurou a adolescente pelo braço e a conduziu para um outro ponto da região do Jacintinho, onde a Vitória foi torturada e morta. Já o homem, Natália, que aparece nas imagens transportando o corpo, ele, segundo a polícia, foi ameaçado pelos verdadeiros envolvidos nesse caso e foi coagido a fazer esse transporte e ameaçado de morte para não revelar o que sabia sobre o crime. A polícia já descartou a participação dele no assassinato. Mas a mulher de 31 anos foi presa, um outro homem também foi preso e a polícia procura por um terceiro envolvido que está foragido. Embora não haja uma confirmação oficial da polícia, há a suspeita de que a Vitória ela tenha sido julgada e condenada por um tribunal do crime que estaria acontecendo dentro do sistema prisional alagoano. Natália, eu volto com você aos estúdios. Lucas, obrigada pelas informações desse caso. Violência impressionante, Dentro do presídio, fora, vingança, roubo e muita violência envolvida e um ainda suspeito desaparecido do envolvimento da morte da Maria Vitória. O telefone é 181, você pode fazer a sua denúncia de forma anônima e ajudar a polícia a chegar até esse suspeito. As polícias civil e militar e o Corpo de Bombeiros retomaram as buscas por uma mulher desaparecida aqui em Maceió. Micaele Santana Messias, da Conceição, de 27 anos, saiu de casa durante a madrugada do dia 4 de agosto e não foi mais vista. A Polícia Civil tomou conhecimento do desaparecimento por meio de boletim de ocorrência registrado pela família. A motocicleta utilizada por Micaele foi localizada no último dia 10. De acordo com o delegado Ronilson Medeiros, as buscas serão retomadas novamente amanhã.
Informações que possam contribuir com as investigações devem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181. E foi condenado Vitor Emanuel Silva de Souza, acusado de estuprar, matar e esconder o corpo da menina Ana Cecília dos Santos Silva, de apenas 9 anos, na cidade de Branquinha, no ano passado. A repórter Sabrina Scanoni tem mais informações ao vivo para a gente. Sabrina, boa noite para você. Quantos anos de prisão o Vitor foi condenado? Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Olha, o Vitor Emanuel foi condenado a 22 anos e 9 meses de prisão por homicídio e ocultação de cadáver. Ele foi absolvido por estupro de vulnerável e corrupção de menores. O crime ocorreu no dia 21 de janeiro de 2025, na cidade de Branquinha, na zona da Mata do Estado. Na época, Vitor Emanuel era namorado de uma tia da criança e morava em uma casa vizinha da vítima. Ana Cecília, de 9 anos, ela desapareceu depois que saiu para brincar. 2 dias depois, o corpo dela foi encontrado no conjunto Raimundo Nonato, na zona rural da cidade. No dia 27 de janeiro de 2025, o Vitor Emanuel foi preso e um adolescente de 17 anos também foi apreendido. Ele confessou, esse adolescente, ter participado do crime e disse que foi coagido pelo acusado. Ele recebeu medida socioeducativa de 3 anos por atos infracionais semelhantes a homicídio e estupro. Embora o adolescente tenha dito que ocorreu o estupro, o acusado ele foi absolvido por esse crime. Vitor Emanuel é natural da cidade de Mozarlândia, em Goiás. Ele conheceu a tia da vítima 15 dias antes do crime pela internet e aí foi morar em Branquinha. Vamos ouvir agora a promotora do caso, Hilda Regina Reis, que falou sobre a condenação. Finalizamos agora o julgamento pelo Tribunal do Júri, onde foram aceitas a tese do Ministério Público quanto ao homicídio qualificado praticado aí por Vitor Emanuel, com todas as qualificadoras, né? O meio cruel, o que tornou impossível a defesa do ofendido, ser praticado o crime contra menor de 14 anos e ser praticado para ocultação, para impunidade ou de outro crime, né? Quanto a ocultação de cadáver também, os jurados aceitaram a tese ministerial, vindo a inocentá-lo contra o estupro de vulnerável e contra a corrupção de menores. Esse foi o resultado de hoje. Ele se encontra preso, permanecerá preso e a pena aplicada foi de 22 anos e 9 meses. Olha, Natália, embora o adolescente tenha dito, né, como eu falei, né, que houve o estupro, esse acusado ele foi absolvido do crime. O MP acredita que porque, como o corpo foi encontrado dias depois, estava em estado de putrefação, aí não deu para fazer o exame de conjunção carnal e aí não tinha a prova técnica do estupro nos autos do processo. Natália, eu volto com você. Sabrina, muito obrigada. Que esse jovem cumpra aí essa pena. Já cumpre, né, medidas socioeducativas, mas um crime que chocou toda a população ano passado e que, inclusive, esse jovem, durante o depoimento, acabou também, né, assumindo durante o seu depoimento, durante o julgamento do dia de hoje, que também estuprou a criança de 9 anos. O Corpo de Bombeiros faz buscas para encontrar uma mulher que desapareceu no Rio São Francisco, no estado vizinho, em Sergipe. A mulher de 56 anos desapareceu após a embarcação em que ela estava virar no Rio São Francisco, no município de Propriá. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na noite do último domingo, durante a travessia entre Porto Real do Colégio, em Alagoas, e Propriá, em Sergipe. O marido da vítima estava no barco e conseguiu se salvar. Uma equipe da Marinha do Brasil esteve no local para auxiliar na ocorrência e investigar as circunstâncias do acidente. A embarcação foi retirada do rio com o apoio de pescadores locais. As buscas continuam amanhã. Pausa no AB2 Alagoas e depois do intervalo a gente fala sobre a investigação da morte de uma idosa, Severina Célia da Silva, de 67 anos, vítima de um tiro na porta de casa no Conjunto Santos Dumont, em Maceió. E mais, eleições 2026, as denúncias de irregularidades nas redes sociais já ultrapassam o último pleito. Fica por aí. Com a abertura da nova via de ligação... Uma construtora Estanza!
A B2 de volta, a Polícia Civil identificou 2 suspeitos do assassinato de uma idosa, ocorrido no bairro do Santos Dumont, na parte alta de Maceió. Lucas Malafaia volta ao vivo com os detalhes desse caso. Lucas, 2 jovens prestaram depoimento, né? O que eles disseram sobre o tiro disparado? Olha, Natália, primeiro, a gente vai explicar um pouquinho sobre esse caso, até para quem não acompanhou, relembrar, lembrando a dona Severina Célia da Silva, de 67 anos, ela foi atingida por um disparo de arma de fogo no bairro do Santos Dumont no dia 14 de agosto. Ela estava na rua quando acabou sendo atingida por esse disparo. A idosa foi socorrida ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O caso, que era tratado como tentativa de homicídio, foi reclassificado para homicídio. A polícia chegou até os suspeitos pela placa do veículo utilizado na ação. E esses suspeitos, eles se apresentaram à polícia já fora do período de flagrante, por isso eles não foram presos. Eles prestaram depoimento e foram liberados em seguida. Nesse depoimento, os homens admitiram que efetuaram o disparo, mas disseram que esse disparo foi acidental. Um desses homens envolvidos, nesse caso, o dono da arma é CAC, caçador, atirador, colecionador. Eles respondem a um inquérito, a investigação em liberdade. Vamos acompanhar o que diz o delegado David Dias a respeito dessa investigação. Eles alegaram que se tratava de um disparo acidental, estavam passando pela região, dispararam com a arma de fogo do rapaz que é CAC e não chegaram a ver a vítima ser atingida, segundo o depoimento deles. Mas isso ainda está sendo apurado. Ainda há algumas imagens de videomonitoramento para serem analisadas. Algumas testemunhas também precisam ser ouvidas formalmente, inclusive algumas testemunhas presenciais, para que a dinâmica do crime seja toda esclarecida e a gente possa concluir o inquérito policial, inclusive a motivação. Pronto, é isso que a polícia quer saber, se há motivação do crime, se há alguma motivação do crime ou realmente esse disparo foi acidental. A gente vai seguir acompanhando o desfecho dessa história. O fato é que o inquérito segue sob sigilo e, por enquanto, os nomes dos suspeitos não serão revelados de acordo com a polícia. Mas a polícia já adiantou também que não há nenhuma ligação entre os suspeitos e a vítima e os suspeitos também não possuem antecedentes criminais. Natália, eu volto com você aos estúdios. Obrigada, Lucas, pelas informações, pelos esclarecimentos dessas investigações da polícia. A gente vai continuar acompanhando, até possivelmente para saber se um desses suspeitos que tem o CAC pôde perder aí essa autorização para portar arma para atirar, já que houve esse assassinato dessa idosa. A gente fala agora sobre as eleições 2026. A campanha eleitoral já começou. Nas redes sociais, os candidatos podem pedir votos, expor suas propostas, mas mesmo antes do calendário do Tribunal Superior Eleitoral iniciar, as denúncias de irregularidades feitas ao Ministério Público em Alagoas ultrapassaram 200 processos. No celular, a informação chega em segundos. Uma publicação, um vídeo, uma mensagem no WhatsApp. No período eleitoral, então, o volume aumenta. Eu recebo muito, tanto da esquerda como da direita, eu recebo muita mensagem de todos os lados. Mas nem sempre o que parece é de fato verdade. O perigo é que quando o eleitor tem uma inclinação ideológica definida e não checa a procedência da informação, tende a acreditar. É político, um acusa o outro, um critica o outro, entendeu? Tanto da direita como da esquerda. Aí pronto, aí eu não levo muito para esse lado. Agora eu sou da direita, eu observo muitos políticos da direita, entendeu? Acredito na maioria das coisas que eles dizem, porque a gente analisa também, Às vezes eles aumentam um pouco também para fazer o lado dele, mas a gente observa cada um deles.
O volume de processos que já chegou à Justiça Eleitoral mostra que a disputa política também está acontecendo no ambiente digital. Entre 1º de março e 5 de agosto, o Ministério Público Eleitoral já recebeu 262 processos judiciais e apresentou ao TRE 446 manifestações. Tudo isso antes mesmo do início oficial da campanha. É uma situação extremamente preocupante, né? Principalmente quando a gente olha isso de maneira comparada. E a gente já tem observado que em outros estados a gente não tem tido o volume de judicializações, especialmente no período de pré-campanha. Isso, de alguma maneira, sinaliza ali que a gente pode estar, sim, num ambiente de pouca transparência e até de desinformação aí para o eleitorado em Alagoas. Entre os casos analisados pelo Ministério Público Eleitoral estão pedidos para retirar do ar reportagens jornalísticas e publicações feitas por usuários. Quem faz as representações alega, em alguns casos, que os conteúdos ultrapassam os limites da liberdade de expressão e podem prejudicar a imagem de pré-candidatos. Um volume alto de judicializações, de cerceamento da imprensa, né, de falas de jornalistas ou de outros agentes dentro do ambiente político, isso é um sintoma de que algo não vai bem, né? E aí quem sai prejudicado nesse caso é o eleitor, porque o ideal é que a gente tenha, né, em uma democracia, né, que a gente tenha uma imprensa livre, uma imprensa que possa, né, se posicionar ouvindo todos os lados, que possa ter analistas que vão ali e apresentar a sua opinião, e isso faz parte da liberdade de imprensa, de informação. Segundo representantes da Meta, Alagoas concentra cerca de 25% dos processos relacionados às eleições de 2026 recebidos pela empresa em todo o país. O percentual é maior do que o registrado no mesmo período das eleições gerais de 2022. Facebook, Instagram e WhatsApp estão entre as plataformas envolvidas nesses pedidos. E o desafio fica ainda maior com a inteligência artificial, que pode manipular vídeos, áudios e imagens para fazer uma pessoa parecer dizer ou fazer algo que nunca aconteceu. São as chamadas deepfakes, o que muita gente não sabe nem o que é. É alguma moeda digital, assim? Tem nem ideia? Tenho não. Por tudo isso, o eleitor precisa redobrar a atenção antes de acreditar e compartilhar o que recebe de informação. Então, ter acesso a fontes confiáveis, tentar fazer checagem desse material, tentar falar com pessoas responsáveis. A gente tem a Justiça Federal tem um aplicativo, né, que atua no Brasil inteiro, que se chama Pardal, que ele ajuda também nesse processo. Se a gente identificar qualquer tipo de propaganda enganosa, desinformação, né, por parte de qualquer candidato, denúncias podem ser feitas. O Jadson segue à risca essa orientação. Todo tipo que estuda, né, analisa, vê se for confiável, continua. Se não for, se desconfiar, bloqueio logo. E olha, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas alertou hoje para uma tentativa de golpe por ligação telefônica que utiliza indevidamente o nome da Justiça Eleitoral. Durante a chamada falsa, o eleitor é orientado aí a digitar o número 1 para receber orientações ou o número 2 para confirmar que o documento está regular. O TRE Alagoas esclarece que esse procedimento não é adotado pela Justiça Eleitoral e que não são feitas ligações para eleitores. Em casos de ligação, desligue a chamada. A consulta deve ser feita exclusivamente pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral, pelo aplicativo e-Título ou nos sites do TRE Alagoas ou do TSE. E ainda falando sobre eleições, alunos de uma escola pública localizada no Benedito Bentes criaram um álbum de figurinhas sobre os 3 poderes. Nele é possível encontrar os nomes dos representantes e o tempo de mandato de cada um. Nas aulas de sociologia desta escola pública, assuntos como história da política, sistemas partidários, 3 poderes. Em vez de
deixar o poder concentrado, dividir o poder do Estado em 3 setores. A partir dessas aulas, a professora pediu um trabalho criativo para os alunos do 3º ano do ensino médio. Eu passei para as minhas turmas do 3º ano a possibilidade deles fazerem como avaliação, criarem um jogo com o tema Organização Política do Brasil. E aí Júlio César teve a ideia de fazer o álbum de figurinhas inspirado na Copa do Mundo. Misturei os 3 poderes junto com a seleção brasileira, as cores da bandeira. Aí trouxemos a inspiração, que ficaria melhor, né? O álbum do que um quebra-cabeça ou outra coisa. E também teria aquela troca, aquela conversa sobre as figurinhas, sobre os 3 poderes. Saraí ajudou na confecção. Fiquei com a montagem dele, da capa. Dei a ideia de implementar também as cores do Brasil, para ficar tipo parecendo que fosse um álbum da Copa, que ficou a febre, né, agora na hora da Copa. E montei ele, enquadrei direitinho e fiquei na parte de falar com a gráfica, fiquei na parte de ficar na produção dele. Os colegas de turma aprovaram a ideia. Foi muito interessante esse trabalho, porque ajuda no conhecimento da gente. O álbum mostra a divisão dos 3 poderes. Nele há informações como nomes dos representantes e tempo de mandato. Nas figurinhas, as fotos das pessoas correspondentes aos cargos. Os alunos fizeram 2 exemplares, mas a ideia é que façam mais álbuns para serem compartilhados com outros alunos da escola e que todos se familiarizem com os 3 poderes e os atuais representantes. A escola pode dar um apoio, né, com a questão gráfica, imprimindo, com material e tal, mas o arquivo eles já têm. E a ideia é que a gente possa aproveitar e continuar reproduzindo de forma a tornar acessível às outras turmas também. Os estudantes estão empolgados em compartilhar e aprenderem mais sobre a organização política do Brasil. É bom e importante a gente estudar para isso, porque a gente sabe para quem cobrar, o que cobrar, né, também, qual a função de cada um. E é bem importante aprender isso e fazer de forma lúdica é melhor. Pois é, informações didáticas para os nossos jovens. E depois do intervalo, a Prefeitura de Maceió reúne bancos e instituições para a renegociação de dívidas. O mutirão acontece amanhã e os detalhes a gente traz depois do intervalo. Giro da Economia Açaí. Confira as ofertas. A B2 Alagoas de volta e o Estado registrou um aumento de 13% no número de cooperativas em 2025, o que significa aumento também nos postos de trabalho. E a expectativa é de que esse ano o cooperativismo continue se expandindo por aqui. O cooperativismo gera renda, emprego, fortalece pequenos negócios e movimenta a economia. Em Alagoas, o segmento tem avançado. Em 2025, o Estado passou de 92 para 104 cooperativas, um crescimento de 13%, comparando com 2024. 669 novos postos de trabalho foram criados, um aumento de 14,6% em relação ao ano anterior, totalizando 5.249 empregos diretos. Fortalecer e capacitar cada vez mais a governança e a gestão de quem está nas cooperativas é importante para garantir que o negócio seja duradouro e que alcance os melhores resultados. Da mesma forma, potencializando um conjunto de outras soluções para a abertura de novos mercados para as cooperativas, para que elas consigam ganhar novos canais de comercialização dos seus produtos e serviços. E isso a gente tem conseguido fazer com cooperativas de todos os segmentos e de todo o Estado, o que potencializa os resultados. Elas conseguem faturar mais, gerando melhores condições para os seus cooperados e, com isso, crescendo também na comunidade. O agro foi um dos destaques. Em Alagoas, esse ramo representa cerca de 40% das nossas cooperativas em todas as regiões do Estado, gerando um número significativo de empregos, mas também gerando uma dinâmica social muito interessante, porque as cooperativas têm esse diferencial. Quando elas crescem, a comunidade onde elas estão inseridas também cresce, aumenta a renda da comunidade, justamente porque o dinheiro fica naquela comunidade, fica naquela região, dinamiza a economia local. Para este economista, o crescimento do cooperativismo é importante para desenvolver a economia, principalmente no interior do Estado. Além disso, a atividade é fundamental
para blindar algumas profissões. Vamos imaginar aqui no setor de turismo, que é a nossa indústria sem chaminé. O que acontece? A gente tem aqui as jangadeiros. Os jangadeiros são uma cooperativa e com essa cooperativa ela pode estabelecer preço e fazer porcentagem. E com isso o quê? Alavanca mais a economia. Não só os jangadeiros, mas toda a gama do turismo pode ter várias cooperativas. O bom momento do cooperativismo deve continuar. Os números indicam que 2026 também será um ano de crescimento. Um movimento crescente. A nível de Brasil, já somos mais de 29 milhões de cooperados. Então, um movimento que tem mostrado que continua cada vez mais atual e que entrega produtos e serviços para a sociedade com qualidade, mas com um diferencial de fazer de forma coletiva. E atenção, você que é de Maceió e está com dívidas. Amanhã, a Prefeitura de Maceió vai promover o Desenrola Maceió, mutirão criado para facilitar a renegociação de dívidas e regularizar pendências financeiras. Ao vivo, a gente vai saber as informações com a repórter Sabrina Scanoni. Sabrina, uma oportunidade para ter o nome limpo de volta, né? E ficar sem dívidas. Oi, Natália, isso mesmo. Bons descontos e uma excelente oportunidade aí para quem está endividado. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a diretora executiva do Procon Maceió, Cecília Vanderlei, que vai explicar para a gente como funcionará esse mutirão. Boa noite, Cecília. Seja muito bem-vinda ao AB2. Cecília, qual o objetivo do mutirão? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui na Asa Branca. Então, é uma iniciativa da Prefeitura de Maceió, né, o Desenrola Maceió, para ajudar aí pessoas físicas, consumidores, também pessoas jurídicas, empresas, pequenos negócios, né, a sair daquele embolado de dívidas, sejam elas de consumo, junto às instituições financeiras, mas também junto à Prefeitura Municipal. Então, a gente está falando aqui de um grande mutirão que reúne os serviços do Procon Maceió, dos principais bancos, né, também da BRK Equatorial, vai estar aqui também o suporte da Secretaria de Finanças, a Procuradoria do Município, para conseguir desmobilizar aí essa questão do endividamento. A gente sabe que é uma marca, né, da nossa população, muita gente endividada, mais de 1 milhão de pessoas aqui endividados, e essa iniciativa é para a gente ajudar a dar esse impulsionamento e sair do vermelho. Como participar? Então, o pessoal pode procurar aqui na quarta-feira, quinta e sexta-feira, das 9 da manhã às 16 horas. A gente vai estar atendendo, basta vir com o documento pessoal, o documento da empresa. A gente vai fazer a consulta do SPC e Serasa, também a consulta no sistema para verificar se tem certidão negativa e vai ter a opção de negociar diretamente bons descontos aqui, tanto com parcelamento sem juros da Prefeitura, também com as empresas aqui participantes. Então, todo mundo que precisar, vem aqui no Calçadão do Comércio nesses próximos 3 dias e o serviço vai estar aqui disponível, serviço de qualidade para quem está buscando sair do vermelho. Qual a expectativa de público? A gente está aqui preparado para atender todo mundo que chegar. Então, a grande estrutura está sendo montada, né? A gente pode atingir aí 600, 700 pessoas por dia e vem para cá, não vai deixar de ser atendido no horário que chegar, né? Traz essa documentação pessoal, todo o itinerário vai seguir para que saia da melhor maneira aí essas negociações e com a tranquilidade, né, para poder sair do vermelho. Agora as pessoas têm que ter muito cuidado com golpes, né? Tem muitos golpes levando o nome aí de Desenrola Maceió e as pessoas têm que estarem atentas a isso. Exatamente, por isso que aqui a gente reforça, né, de forma segura, com qualidade, todos os órgãos envolvidos com esse interesse, né, em garantir aí boas oportunidades, descontos excelentes para quem vai vir e com segurança. Cecília, muito obrigada pelas informações. Lembrando, né, o Desenrola Maceió começa amanhã, vai até a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde, aqui no Calçadão do Comércio, centro de Maceió. Natália, eu volto com você. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Cecília, também pelos esclarecimentos, pelas informações. Importante mutirão que começa amanhã, vai até a sexta-feira. Oportunidade das famílias irem até lá, conseguirem esses descontos, ficarem aí com crédito no mercado. A gente sabe que a taxa de endividamento por cartão de crédito, por exemplo, estarão participando lá diversos bancos, possibilidade das pessoas renegociarem essas dívidas. Taxa de endividamento de cartão de crédito é
alta. Então, uma possibilidade aí das famílias voltarem a ter crédito no mercado, porque a gente sabe que quando uma geladeira quebra, algum eletrodoméstico em casa que é de necessidade, né? É preciso ter crédito para parcelar, para pagar em pequenas parcelas aquele item que é tão importante no nosso dia a dia. E o principal, né, gente? Deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo aí que não tem nenhuma dívida para trazer mais estresse. A gente se despede por aqui. As reportagens de hoje estarão disponíveis daqui a pouquinho no seu Globoplay e também no G1 Alagoas. Você pode reassistir ou compartilhar pelo seu celular. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã e a gente encerra com imagens ao vivo da região da Praça Centenário, no Farol, e também imagens da nossa torre localizada no bairro do Jacintinho, aqui em Maceió. Uma boa noite, até amanhã.